O movimento brasileiro ele foi criado através de influências estrangeiras, correto? Influências americanas, da Igreja Batista Americana, no meu caso, quando eu estudei da Igreja Batista Leta e etc., determinados movimentos batistas de determinados países ofereceram influências grandes. O movimento batista brasileiro é influência para algum movimento batista no mundo? Os batistas, eles têm uma das maiores... Hoje, os batistas no Brasil têm uma das maiores juntas missionárias do mundo, que é a Junta de Missões Mundiais. E a Junta de Missões Mundiais, ao longo da sua história, ela fez parte de vários movimentos, inclusive políticos, de países, de maneira, assim, até diplomática, tá bom? Eu lembro aqui da Nauzira Nascimento, por exemplo, Perfeito. Quando ela esteve em Angola. A presença batista em Angola é muito benéfica. Tanto é quanto o governo angolano expulsou uma igreja pentecostal, ou neopentecostal, ou pós-pentecostal, você dá o nome que quiser, aqui do Brasil, o que aconteceu? Os batistas não, porque quando houve a Guerra Civil, os batistas ficaram, e a Nauzira também ficou na Angola. Então, hoje, a presença batista na Angola, ela é muito benéfica, e ela tem, assim, a sua influência, ela é muito brasileira mesmo, inclusive na formação teológica de pastores lá, né? de liderança de liderança pastoral na Angola. Eu estou citando um exemplo. Também nós temos outros lugares na Ásia Menor, né, de influência assim, de batistas brasileiros, né? Aqui falando mais da Convenção Batista Brasileira, da Junta de Missões Mundiais. Nesse sentido, o trabalho é muito bem feito e tem seus méritos, tá bom? Porque contribuiu principalmente na sua característica democrática, que é um ponto principal aí dos princípios. Então, isso, respondendo a sua pergunta, Bruno, sim, os batistas brasileiros têm influenciado alguns batistas ao redor do mundo, em alguns lugares, como destaca aqui o continente africano, principalmente Angola e outros países, é claro, mas Moçambique também, de língua portuguesa, e alguns países da Ásia Menor, tem apresentado essa influência. Tá eu não tinha pensado na Junta de Missões Mundiais, mas o Alonso está perfeita a resposta, né? Só queria complementar, né, lembrando que a Nauzira, o papel dela da missionária da Junta de Missões Mundiais, foi tão significativo que tem livros de história angolana que conta lá, que tem a presença dela lá, né? Assim, com contribuições dentro do âmbito social, até da região, então é algo a ser valorizado. E eu destacaria também, porque eu recebi, não faz muito tempo aqui, missionários chineses que estão em missão na China, né, sendo recebidos aqui na nossa comunidade para conversar, e eu fiquei assim, absolutamente feliz pelo preparo, pela compreensão teológica, pela capacidade de articulação teológica, né? Preparo intelectual mesmo desses missionários que estão em campo, assim, muito assim, para além de qualquer tipo de proselitismo pequeno e raso, né? Um trabalho realmente sólido, né? Eu fiquei, assim, muito contente em ter o contato aí com esse tipo com esse missionário aí da Junta de Missões Mundiais. Muito, muito bom, bem lembrado. Isso mesmo. Só para completar, isso que o André falou é algo, assim, bem bacana, porque a gente tem visto missionários que vão... Claro, a gente está falando isso antes da pandemia, tá bom? A pandemia mudou bastante o cenário em termos da relação missionária com outros lugares. Mas assim, eu tive contato com missionários que estavam na América Latina, e um que estava em trânsito, saindo aqui do Chile e indo para Cuba, do preparo teológico, da visão teológica, da abertura que ele tinha, da linguagem que ele tinha, ou seja, era um missionário um intelectual mesmo, né? Ou seja, ele estudou o país, ele estudou o movimento, então ele falando para nós assim, com uma expertise mesmo, com muita propriedade mesmo, e de uma capacidade teológica, assim, de alto nível, muito bom mesmo. E ele dizendo assim, olha, os batistas têm feito um bom trabalho em Cuba, têm ajudado bastante em Cuba. Recentemente mesmo, os batistas ajudaram bastante o Haiti. É claro que o Haiti tem sérios problemas, mas os batistas colocaram o olhar mais específico no Haiti e ajudaram bem. Então, hoje, tem alguns lugares que os norte-americanos não entram, né? Missionários norte-americanos não entram, mas batistas brasileiros entram.
por conta do país ser essa miscigenação toda, ser essa característica muito plural do país. Então, é mais tranquilo. E também por conta das relações diplomáticas mesmo que o país tem. A Junta de Missões Mundiais ela tem uma boa relação diplomática com vários países e também alguns trabalhos, inclusive conjuntos com o próprio Itamaraty aqui do Brasil.